Olá, colegas. Sou Cleiton Moraes, presidente do Sindicato das Bancárias e dos Bancários de Brasília. Meu nome é Thalita, sou funcionária desta cooperativa e sua representante como diretora no Sindicato dos Bancários de Brasília. A despeito de todo o cenário extremamente difícil e inusitado, porque passamos desde o início da pandemia, o movimento sindical tem evitado esforços para bem representar a categoria. A pandemia, sem sombra de dúvida, nos impôs uma série de desafios. No último final de semana, realizamos a 22ª Conferência Nacional das Bancárias e dos Bancários, de maneira inusitada e totalmente virtual. Contornos dessa conjuntura são extremamente desafiadoras para nós, que queremos cada vez mais potencializar o nosso compromisso com a representação e ter cada vez mais participação democrática e efetiva de todos vocês. Nós dirigimos a vocês o diálogo de reavaliação das pautas e de construção da nossa minuta para que a gente possa estar, assim, iniciando os debates e as tratativas com a Cooperforte. Um grande abraço. Thalita, com você. E como foi dito pelo Cleiton, nosso presidente do sindicato, nós tivemos o Congresso Distrital do Sindicato. Com ampla participação, várias pessoas puderam sugerir, indicar, comentar dentro dos eixos de trabalho e de luta. Então nós definimos algumas pautas. Entre elas são renovação dos acordos coletivos e convenções coletivas com as mesmas garantias dos direitos, aumento real do salário, condições de trabalho e saúde, garantia do emprego e jornada, tratando do home office. E seguimos o nosso congresso virtual com uma análise de conjuntura do Diese. Olá, eu sou a Maria Lopes, do GES, e hoje falar sobre a pandemia do coronavírus e seus impactos sobre a conjuntura econômica e o que isso representa para nós na negociação coletiva de 2020. Bom, esse ano a gente teve um começo de ano com várias expectativas positivas com relação ao crescimento econômico brasileiro. Nada muito extraordinário, mas uma expectativa de um crescimento entre 1% e 2%. Porém, no começo de março, todas essas expectativas foram alteradas quando a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia e todos os países começaram a implementar medidas de distanciamento social, inclusive o Brasil. A partir de meados de março, a gente viu o fechamento de escolas, fechamento de bares, o fechamento das empresas, para tentar conter esse vírus. E com isso, as expectativas sobre a atividade econômica brasileira se alteraram bastante. Desde lá, todas as revisões de dados para esse ano foram sempre com um viés mais negativo. Então, agora, no meio de julho, o que a gente tem é uma expectativa de queda do PIB brasileiro de mais ou menos entre 7% e 9% em 2020, que é uma queda muito significativa, quase 1/10 do PIB do ano passado. Se a gente for pensar, é o que a gente provavelmente vai perder esse ano. Além, claro, de todas as consequências que essa queda do PIB tem para o resto da economia. Bom, para 2021, ainda se tem expectativas positivas, porque todos esperam que essa crise do coronavírus seja resolvida em 2020. Então, o Banco Central, por exemplo, tem expectativa de que em 2021 o crescimento da economia brasileira seja de 3,5%. Além disso, a gente está passando por uma situação muito inédita no Brasil, que é a gente tem uma inflação baixa e a gente tem uma taxa de juros baixa, que faz com que a taxa de juros real seja muito baixa também. Então, a gente tem uma conjunção de fatores que a gente não tinha antes, associadas a uma crise econômica causada por uma crise sanitária. Então, assim, não é o setor econômico que está causando esses problemas que a gente está tendo esse ano, mas sim os problemas sanitários e os seus impactos sobre a atividade econômica. Para esse ano, todas as expectativas de inflação foram revisadas para baixo. Mesmo a gente tendo uma inflação elevada, principalmente na alimentação dentro do domicílio, né, as compras de supermercado, mercadinho, nos outros itens que compõem os índices de inflação,
a queda tem sido muito acentuada. Por exemplo, o setor de vestuário, o setor de lazer, que são os setores mais afetados pela crise do coronavírus. Aí tem um outro desdobramento muito importante, que é como que essa queda da atividade econômica está chegando no mercado de trabalho, né? No começo desse ano, a gente tinha uma taxa de desemprego de mais ou menos 11,5% da população brasileira em idade economicamente ativa. E o que a gente tem agora é que o desemprego cresceu para 12,2% no final do primeiro trimestre desse ano. E as pesquisas que foram feitas desde então, apesar de que foram pesquisas com metodologias um pouco diferentes por causa justamente do coronavírus, da dificuldade de coletar os dados, mostram que a gente tem milhões de brasileiros que saíram do mercado de trabalho, pararam de tentar procurar procurar emprego, justamente pelas medidas de distanciamento social. Uma coisa que vai ser muito importante na negociação em 2020 é a questão da tecnologia no setor financeiro, né? Nos últimos anos as mudanças têm sido muito rápidas e em 2020, com essas mudanças sociais que a gente teve, nessa necessidade do isolamento, de ficar em casa, todas essas transformações tecnológicas dos últimos anos foram aceleradas. Então, a gente já tinha uma tendência, por exemplo, de crescimento das transações financeiras sendo realizada através de aplicativos e do computador, e a gente teve uma aceleração nos últimos meses. Aí, agora no final de junho, a Febraban divulgou a pesquisa de tecnologia bancária de 2019, com alguns dados, inclusive, desse primeiro trimestre de 2020. E aí a gente vê algumas coisas bem interessantes que mostram como que essa aceleração das mudanças aconteceu no último trimestre. Bom, o que a gente viu, por exemplo, que as transações financeiras ocorridas no país aumentaram muito. A gente teve em 2019 mais de 89,9 bilhões de transações financeiras. E a maior parte, 44% dessas transações, foram realizadas através do celular. 19% foram realizadas via internet, 11% foram realizadas nos caixas eletrônicos e 6% foram realizadas nas agências bancárias e correspondentes. Então, a gente já tem que no primeiro trimestre de 2020, 63% das transações bancárias já são feitas em canais digitais. Além desse crescimento das transações por canal digital, também mudou um pouco o perfil dessas transações, porque a gente tinha nos últimos anos as pessoas utilizando o aplicativo do banco ou da cooperativa no celular, mas para consultar dados. E o que a gente viu desde o começo do ano passado é um aumento das transações que envolvem movimentação financeira. Então, um pedido de empréstimo, um pagamento de conta, uma transferência para outra conta. Isso aumentou muito no último ano. E agora, nesse primeiro trimestre, a gente teve um saldo muito elevado, porque a partir do meio de março começaram as medidas de isolamento social em alguns lugares do país. Bom, aí se a gente for olhar principalmente de janeiro a abril desse ano, a gente teve um crescimento muito grande das transações bancárias via mobile, né, de mais de 22% entre janeiro e abril de 2020. Além disso, se a gente for olhar só de pessoas físicas, a gente teve que 67% das transações realizadas em abril foram via canal mobile e 7% pela internet. E em janeiro, a gente tinha que 57% dessas transações eram realizadas pelo celular, então a gente teve um crescimento de 10%. O que a gente teve nos últimos anos foi uma diminuição das agências, um aumento dos correspondentes bancários, e as próprias cooperativas também diminuíram um pouco o número de agências, como eu vou falar mais para frente, mas a gente teve um crescimento dos correspondentes, diminuição do número de trabalhadores no setor e um aumento da concorrência via as cooperativas de crédito, como a Cooperforte, e através das fintechs também, que entraram no mercado nos últimos anos. Por exemplo, agora, em maio de 2020, a gente tem que 16% das fintechs registradas no Brasil são de meio de pagamento e 15,8% das fintechs são de crédito, ou seja, estão concorrentes diretas dos bancos e das cooperativas de crédito. E essas fintechs, em geral, são fintechs que têm poucos funcionários, não são estruturas muito grandes.
Agora, no fim de junho, o Banco Central divulgou as estatísticas do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo relativas ao fim de 2019. E os resultados são muito interessantes e mostram a importância desse setor para o sistema financeiro nacional. A gente vê que entre 2015 e 2019, o número de cooperativas de crédito singulares diminuiu, de mais de 1.060 para 873 distribuídas no país. Mas, junto a essa diminuição do número de cooperativas, aumentou o número de postos de atendimento. Em 2015, a gente tinha 4.470 postos de atendimento e ao fim de 2019, a gente teve 6.043 postos de atendimento. Dentro dessas 873 cooperativas, a gente tem a maioria delas vinculadas ao Sicoob. Então, a gente tem 397, praticamente a metade, vinculadas ao Sicoob. Mas a gente também tem um número expressivo de cooperativas independentes, 211 dentro de 873. Além disso, a gente tem o sistema Sicredi, Cressol e Unicred. Bom, se a gente for considerar como que essas cooperativas estão distribuídas no país, a gente vê como que o crédito cooperativo é fundamental para o acesso ao crédito no país inteiro, principalmente entre os produtores rurais e pequenos empresários. Por exemplo, a gente vê que na região sul, a cobertura das cooperativas nos municípios é muito elevada. A gente tem 93% dos municípios da região com pelo menos uma cooperativa de crédito. Já na região sudeste, a gente tinha 61% dos municípios, na região centro-oeste, 59%, na região norte, 26% dos municípios e na região nordeste, 11% dos municípios ao fim de 2019. Do ponto de vista nacional, a gente tem 49% dos municípios cobertos pelas cooperativas de crédito, e esses valores foram crescendo desde 2015. Agora, no primeiro trimestre de 2020, a Cooperforte divulgou o relatório administrativo de 2019, com os principais resultados do ano passado, que foi o primeiro ano em que a Cooperforte atuou como uma cooperativa singular, ou seja, não vinculada a outro sistema cooperativo. Foi um ano de resultados muito bons para a empresa. A gente viu um crescimento muito grande da carteira de crédito, que alcançou 1,75 bilhão de reais ao fim de 2019, um crescimento de 9,14% com relação a 2018. O volume de recursos captados também cresceu 3,11% no ano, chegando a 1,75 bilhão de reais. Além disso, as sobras brutas chegaram a 82,6 milhões de reais. Com relação ao atendimento da Cooperforte o ano passado, a gente viu uma diminuição no índice anual de reclamações, que tinha estado em 0,20% em 2018 e passou para 0,19% em 2019. Além disso, o percentual de reclamações solucionadas em até 2 dias passou de 86% em 2018 para 93% em 2019. Quando a gente vai olhar as operações realizadas pela Cooperforte por canal, tanto operações de crédito quanto operações de investimento, a gente vê uma confirmação dos resultados que a gente tinha no relatório da Febraban de tecnologia de 2019, porque a maior parte das transações de crédito e das transações de investimentos foram realizadas através dos canais digitais. O nível de inadimplência se manteve bem baixo, caindo, como estava se mostrando nos últimos anos. Em 2017, o índice de inadimplência tinha sido de 1,13%, caiu para 1,11% em 2018 e agora em 2019 chegou a 1,01%. Além disso, se a gente considera o índice de inadimplência para as operações vencidas há mais de 90 dias, ele chegou a 3,61% ao fim de 2019, um pouco acima de 2018, de 3,48%, mas em consonância com o resto do sistema financeiro nacional. Uma outra coisa importante também é o índice de Basileia, que é o índice que mostra os requisitos prudenciais de empréstimos, de todas as operações de crédito que as cooperativas oferecem, como isso se relaciona à solvência dessa própria cooperativa. O que a gente viu nos últimos anos foi uma estabilidade desse índice. Em 2017 ele estava em 25,45%, subiu para 29,74%
e caiu para 29,17 em 2019. Ao fim de 2019, as receitas totais da Copperforte tinham chegado a 363 milhões de reais, enquanto as despesas totais alcançaram 280 milhões de reais, um crescimento de 1,99% com relação a 2018. As receitas da intermediação financeira cresceram 9,40%, enquanto as despesas com captação caíram 1,64%, justamente pela diminuição da taxa básica de juros da economia, como eu já falei anteriormente. Assim, o resultado da intermediação financeira foi de 167 milhões de reais, um crescimento de 13,95% com relação a 2018, bem significativo. Além disso, teve uma outra coisa interessante também. As despesas administrativas chegaram a 78 milhões de reais, um crescimento de 3,83% com relação a 2018, mas que é um crescimento inferior ao crescimento da inflação entre 2018 e 2019, que foi 4,30%. Desses 78 milhões de reais, 60% são as despesas de pessoal, que mantiveram a mesma proporção entre um ano e outro. As sobras brutas do exercício, como eu falei, tinham chegado a 82%, mas na hora que a gente faz o cálculo das receitas não recorrentes, em 2019, as sobras líquidas do exercício, depois de serem feitas as destinações legais e estatutárias e ao Fundo de Desenvolvimento Institucional, chegaram a 54,6 milhões de reais para serem distribuídos para os associados, como ficou determinado na Assembleia que foi realizada em 8 de abril. A partir de todos esses dados, a gente vê que o resultado financeiro da Copperforte em 2019 foi muito positivo, assim como as outras empresas do mercado e com o setor financeiro como um todo, né, que foi um setor que teve muitos recordes no ano passado. Bom, sobre os funcionários da Copperforte também tem umas informações interessantes. A gente tem 57% desses funcionários na carreira técnica, 41% nas carreiras de atendente. A maior parte dos funcionários da Copperforte tem acima de 40 anos, 27% dos funcionários. Entre 26 e 30 anos são 26% e de 31 a 35 anos são 24%. E a maior parte dos funcionários tem grau de instrução superior completo. Bom, mas depois de mostrar todos esses dados da Copperforte, esses dados da economia brasileira e os dados, né, do sistema financeiro nacional e do que a gente tem de tecnologia, das mudanças tecnológicas nos últimos meses, eu só queria deixar ressaltado o seguinte, o setor financeiro não é um setor que tem passado por dificuldades nos últimos anos, muito pelo contrário, os resultados têm sido sempre muito positivos e é um setor fundamental para a gente ter uma recuperação econômica consistente a partir do momento que essa crise passar, né? Que essa crise sanitária passar, a gente vai ter que se recuperar também de uma crise econômica muito forte. E aí eu acho que a Copperforte e as cooperativas de crédito em geral são fundamentais. Por quê? Elas aumentam a concorrência no sistema financeiro, que são concorrentes diretos dos grandes bancos, principalmente nas cidades pequenas, onde o acesso às fintechs, por exemplo, é muito mais restrito. E também porque elas oferecem crédito muito mais barato do que a maior parte das linhas de crédito dos bancos. Então, é importante que para a recuperação da economia, os microempresários, os pequenos empresários, os produtores rurais tenham acesso ao crédito mais barato e a Copperforte e as outras cooperativas de crédito, em geral, são as primeiras a oferecer esse crédito mais barato para os associados. Com isso, acho que na negociação coletiva é importante deixar claro que esse resultado da Copperforte nos últimos anos só se deu pelos funcionários, que são muito engajados, são muito conectados à empresa e são conectados ao seu papel dentro do sistema financeiro nacional. Da importância do crédito cooperado dentro de todo o crédito brasileiro, como eu mostrei mais cedo. E também porque a gente tem uma negociação muito diferente, né? Mesmo a gente tendo a negociação nacional continuando e as mesas, as rodadas de negociação, as assembleias continuando, a gente tem a maior parte dos funcionários trabalhando em home office, né, no setor financeiro. É um setor que tem mais possibilidade de passar os funcionários para dentro de casa, por ter um acesso dos clientes, dos associados, por canal digital e central de atendimento. Então, os trabalhadores desse setor têm que ser valorizados porque estão se mantendo como trabalhadores essenciais nessa hora tão complexa para
para a economia brasileira, mas também o bem-estar desses trabalhadores e as condições de trabalho têm que ser consideradas, porque passar todo mundo para o home office sem ter sido organizado isso muito bem, sem dar condições favoráveis para o trabalhador, vai fazer com que no longo prazo a gente tenha um índice maior de adoecimento, principalmente mental. Vale ressaltar que a ação do sindicato é baseada no diálogo, no respeito, enquanto princípios negociais, sempre acreditando na boa-fé das partes envolvidas. Enfim, mesmo com todas essas mudanças no mundo, precisamos construir juntos a pauta de reivindicações para o nosso acordo coletivo de trabalho. Para facilitar a leitura, nós dividimos o acordo em 3 partes, sendo cláusulas econômicas, cláusulas sociais, que são de ampla atuação, e cláusulas de saúde. Clique no link abaixo e insira sua sugestão no acordo coletivo